queridos, graças a Deus. Toda a palavra de Deus, ela tem princípios para a nossa vida, para o nosso cotidiano, como viver uma vida, né, agradável, tanto no casamento, quanto dentro de uma sociedade, tanto no nosso emprego. Ela tem recomendações, né? E hoje eu gostaria de falar sobre a questão da mulher, né? Também vou falar sobre a questão do homem aqui. A Bíblia diz assim, Efésios 5:22, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Aqui em nenhum momento está falando para a mulher ser capacho, ser empregada, tal. Não está falando que a mulher ela tem que ser sapato dos pés do homem, não. Está falando para se sujeitar no quesito submissão, no sentido hierárquico, né? Como Deus ele é um Deus de ordem, então ele trabalha com hierarquia, né? A bandeira do Brasil ela diz o seguinte, ordem e progresso. Então sugere-se o quê? Que só vai haver progresso se haver ordem. Se o Brasil, que é do jeito que é, estabelece isso, né, para haver progresso, imagine Deus que é santo, puro, né? Então ele diz, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Como ao Senhor. Então quando uma mulher ela se sujeita ao seu marido, ela não está obedecendo o marido, ela está obedecendo primeiramente a Deus. Ah, mas o marido é ruim, não sei mais que lá, o marido é isso aí. Ele vai ter com Deus, né? Com isso eu não estou querendo dizer que uma mulher é obrigada a ficar com um cara que bebe, com um cara que espanca, com um cara que xinga. Não estou falando isso. Mas se a mulher ela quer ter um casamento abençoado, se ela quer ter uma família abençoada, ela vai pensar, não, vou ser sujeita ao meu marido, porque se for, estou falando para cristão aqui, porque Paulo está falando para cristão, tá? Porque meu marido é cristão, ele teme a Deus, então ele vai obedecer a Deus, né? Eu não estou obedecendo ele, a princípio estou obedecendo a Deus. Né? Lá no versículo 24 ele diz assim, ó, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos, tá vendo? Como Cristo, ele faz uma comparação, assim como a igreja é sujeita a Cristo, né? A igreja é considerada a noiva de Cristo, né? Como ela está sujeita a Cristo, assim deve ser a mulher em relação ao seu marido. Mas eu gostaria aqui também de frisar, né, homem, você achou que ia sair dessa também, mas não, ó, diz assim para os maridos, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Então, há um balanceamento. Manda a mulher ser submissa, ser sujeita ao homem, mas também manda o marido amar a esposa, como Cristo amou a igreja, e por ela se entregou, né? O marido ele tem que amar a mulher, a ponto de se entregar por ela, de se sacrificar por ela, como Cristo se sacrificou para a igreja. Você percebe que tem um balanceamento, ou seja, há uma balança, né? Um não tem que ser capacho do outro, não. Há um ditado aí no mundo que diz que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu discordo, né? Porque coloca a mulher como segundo plano. Não, do lado de um homem existe uma grande mulher, do lado. Porque Deus não fez a mulher para ser capacho do homem, para viver debaixo dos pés do homem, mas sim para ajudar, far-lhe-ei uma ajudadora, uma adjuntora, ou seja, para ajudar o homem. Lá em Eclesiastes vai falar que é melhor dois do que um, porque um aquentará o outro, se um cair, o outro ajuda o outro a levantar, nesse sentido de caminhar um ao lado do outro. Outro dia, eu achei até engraçado, né? Por isso que eu não gosto de comentar em rodapés de YouTube, em vídeos. Por quê? Porque na verdade eu sou uma pessoa que eu sou muito assídua. Eu sou uma pessoa que eu sou muito voraz, né, na questão de comentários, né? Se uma pessoa começar a debater, nós vamos debater, e isso não vai levar a lugar nenhum. Por isso que eu não gosto de comentar, né? Por isso que eu quero fazer direito, né? Advogados, eles têm argumentos, né? Isso é muito bom, né? Dentro daquilo que é lícito. Então, é o seguinte, essa moça, ela veio falar para mim que eu não sabia, né, a definição da palavra feminismo. Eu sou um cara de pesquisa, eu pesquiso muito sobre as coisas, né? Então, ela falou uma bobagem. Por quê? Como eu disse uma vez, falei sobre a palavra religião, falei sobre a palavra política, são palavras que têm conotações boas, porém, as pessoas fizeram dessas palavras coisas ruins, né? Trouxeram para o campo das ideias coisas ruins, assim como a palavra feminismo. Talvez essa palavra seja uma palavra boa realmente, né? E talvez são pessoas que se levantaram para defender os direitos das mulheres, né? Dentro de uma sociedade, até pelo que a mulher viveu no passado. Mas essa praga se tornou hoje, essa praga que eu digo entre aspas, né? A palavra é boa, mas se tornou uma praga, porque o feminismo que ele é pregado hoje, que ele é defendido hoje, nos dias de hoje, nos dias atuais,
ele traz uma grande destruição para a família, porque vai contra essa palavra que eu acabei de citar para você aqui. Hoje em dia, muitas das vezes, a mulher ela quer ser mais do que o homem, ela quer bater no homem, ela quer discutir com o cara, ela quer gritar com o cara, ela quer fazer coisas ali que a palavra de Deus condena. Como que ela vai ser abençoada dessa forma? Não tem como, Deus não vai abençoar, por quê? Porque está infringindo um princípio da palavra de Deus. Né? E essa moça falou, hoje as coisas estão assim, assim, assado. Eu falei, engraçado, as coisas estão assim, assado, e o mundo caminha de mal a pior. Porque já que vocês são inteligentes, vocês criam leis, né? Vocês criam leis absurdas, né? Para favorecer um e desfavorecer o outro. Por que o mundo está essa porcaria que está? Por que há anos atrás as pessoas viviam melhores? Eu citei meu pai e minha mãe para ela, falei, meu pai e minha mãe viveram por mais de 50 anos, você perguntar à minha mãe hoje se ela quer casar de novo, ela vai falar que não quer, porque viveu os melhores dias dela com o meu pai. Aí eles falam, a mulher do passado era escrava, era uma exceção, isso aí é um pensamento dela, nem todo mundo que vivia antigamente dentro de um casamento eram pessoas infelizes, assim como tem pessoas nos dias de hoje que tem todas essas leis favorecendo ela e não são felizes dentro de um relacionamento. Então isso é muito relativo, né? Então é o seguinte, a palavra muitas das vezes ela é boa, mas com o tempo políticos, né, pessoas com interesses escusos ali por detrás, por exemplo, há um grande projeto no mundo, todo mundo sabe disso, não é mentira, não é escondido de ninguém, que os grandes, os milionários, os trilionários, ou seja, aquelas pessoas que têm muito dinheiro, né, há um grande projeto no mundo para diminuição da população, todo mundo sabe disso. Se você for estudar sobre as pedras da Geórgia, lá nos Estados Unidos, você vai ver que há um mandamento para a diminuição da humanidade. Então, quando surge esse tipo de gripe, quando as pessoas defendem aborto, quando as pessoas defendem homossexualismo, quando as pessoas defendem feminismo, nada disso me é uma surpresa. Por quê? Porque essas coisas muitas das vezes são financiadas por pessoas que estão por detrás disso. Porque quando a pessoa ela incentiva o feminismo, o que acontece? Vamos ser inteligentes. A mulher não vai querer casar, porque para ela homem nenhum presta, beleza? Então ela sempre vai estar revoltada contra o homem, beleza? Disso não vai surgir-se uma relação ali, né? Já é um casamento que já não vai existir, pronto. Se não existe um casamento ali, não vai existir prole, né? Pronto, não vai nascer nada dali. Por que incentivar a homossexualidade? Não vou falar homossexualismo não, porque tem gente que se ofende, né? Porque muitos incentivam a homossexualidade. Leva duas pessoas do mesmo gênero que se ama para uma ilha bem distante, volta lá depois de 100 anos para você ver o que vai ter lá depois. Não vai ter raça humana ali. Por que apoiar o aborto? Porque do aborto não há vida. Então você vê que tudo tem uma motivação por detrás. Qual que é a motivação? A redução da população, né? É só ser inteligente, ser uma pessoa um pouco que tenha uma mentalidade acentuada, né? Então tem pessoas que defendem, que vai no embalo das outras. Eu defendo feminismo. Você não sabe nem o que você está defendendo. Tem pessoas por detrás que financiam essas coisas, entendeu? São pessoas que têm ódio da palavra de Deus, são pessoas que vão contra a palavra de Deus, são pessoas que detestam a palavra de Deus. Aí eu disse para ela, por isso que o mundo está essa porcaria que está. Desde o ano de 2016 só se sabe blasfemar contra o nome de Deus, como eu citei lá no Rio de Janeiro, lá no carnaval, né, a Mangueira fazendo aquele escárnio a respeito de Jesus, aquele vitupério, como aqui no sambódromo do AMB, a Gaviões da Fiel, aquele cara lá, um teatro aqui lá, o diabo arrastando Jesus pelo sambódromo, né? Teve carnaval esses anos anteriores? Não teve, entendeu? Por quê? Porque se Deus quiser, ele para a terra por causa de besteira, entendeu? Então teve aquela mulher lá da parada gay lá, pendurada numa cruz, aquela coisa ridícula. Teve aquele homossexual lá de Garanhuns, lá no Pernambuco, falando que Jesus era gay. Teve a senhorita Daniela Mercury, não é mesmo? Falando aquelas besteiras a respeito de Deus. São pessoas, como eu citei para essa moça, eu falei, moça, já falo isso e encerro. Falei assim, moça, ela falou que eu, para discutir com ela sobre essas coisas, eu teria que nascer de novo e depois eu iria e falaria com ela. Eu falei, moça, faculdade, diploma não é sinônimo de pessoa culta. Cultura não tem nada a ver com diploma ou certificado de faculdade, entendeu? Para mim, ser uma pessoa culta, uma pessoa sábia,
Basta eu ser uma pessoa vivida e buscar conhecimento sem ter eu não preciso de ter um certificado para mim ser uma pessoa culta, para mim ser uma pessoa sábia, porque a sabedoria ela não é sinônimo de diploma e nem de certificado. Uma pessoa ela pode ser muito bem vasta de conhecimento sem nunca ter estudado. E uma pessoa muitas das vezes que pegou um certificado lá na faculdade vai saber que muitas das vezes as pessoas hoje em dia compram certificados, às vezes pagam um dinheirinho ali a mais para passar em cursos. Então tudo isso existe. O fato de eu ser certificado em algo não quer dizer, não quer dizer que eu seja uma pessoa culta, não quer dizer que eu seja uma pessoa sábia, que eu tenha conhecimentos. E outra, o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, ela é muito mais relevante. A sabedoria de Deus ela vem do alto, ela vem do céu, porque a palavra de Deus ela bate em todos os nossos pecados. Deus ele é sábio, ele é santo, ele é puro, ele nunca errou. A palavra dele bate em todos os nossos pecados, em todos, E nem por isso Deus é preconceituoso. Quando eu falo de feminismo, eu não estou sendo preconceituoso contra a mulher. Quando eu falo de homossexualidade, eu não estou sendo preconceituoso contra o homossexual. Quando eu falo de os beberrões não herdaram o reino de Deus, é a palavra de Deus que está falando. Então vamos chamar Deus de preconceituoso, porque Deus fala, é a palavra dele, que fala isso. Então a Bíblia fala, Vinícius, mas você vai se passar como preconceituoso. Então Deus ele é preconceituoso também. Eu só prego, eu só ensino aquilo porque Deus mandou fazer. Jesus não mandou? Está escrito lá em Marcos 16:15. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Então eu estou fazendo algo que Jesus mandou fazer. Eu não estou fazendo algo porque eu quero fazer, estou fazendo porque Jesus mandou fazer. E outra, a Bíblia diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. Julgar segundo a reta justiça é eu pregar a palavra de Deus, aquilo que está escrito. Julgar segundo a aparência é eu ter a minha opinião própria, falar, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. É minha opinião. Mas quando eu julgo segundo a reta justiça, eu estou pregando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, muitas das vezes, amados, até eu mesmo me pego em confrontos com a palavra de Deus. Muitas das vezes eu vou estar citando uma palavra de Deus que ela vai estar batendo em mim também, entendeu? Que eu tenho que mudar naquele requisito. Não pense você, quando eu fiquei viciado mais de 12 anos, mais de 10 anos na cachaça, que a Bíblia não batia em mim, não. Ela falava, a Bíblia já falava há muito tempo: olha, beberrão, se você continuar bebendo, se você continuar no vício, você não vai poder entrar no reino de Deus, não. Porque no reino de Deus não vai entrar cachaça, no reino de Deus não vai ter boteco. Ou você acha que no reino de Deus vai ter putaria? No reino de Deus vai ter homem fazendo sexo com outro homem, mulher fazendo sexo com outra mulher? Não vai ter isso, não. Você acha que lá no céu vai ter aborto, que Deus vai permitir isso? Lá no céu não vai ter essas coisas, entendeu? Então quando a gente fala, a gente ofende. Está me ofendendo. Não está ofendendo, não. É Deus que está falando. E se Deus está falando, ele requer uma mudança da nossa parte. A Bíblia não foi feita para se adaptar aos nossos pecados, não. Ela foi feita para que nós venhamos a se adaptar a ela, para que nós venhamos a abandonar os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, porque nós somos santificados quando nós recebemos Cristo na nossa vida. E ao longo do percurso do nosso tempo aqui na terra, nós estamos num processo de santificação. Nós seremos santificados totalmente quando Jesus ele voltar com os seus anjos sobre as nuvens para buscar a sua igreja. Quando nós formos arrebatados, uns vão estar mortos, vão ressuscitar para a vida eterna, mas Jesus ele vai voltar. Está escrito isso na palavra dele. Eu falo aquilo que a palavra de Deus está falando. Eu fui chamado para pregar o evangelho, então eu tenho que fazer a minha parte. Agora, se as pessoas não gostam, eu não posso fazer nada, absolutamente nada. Certa vez o Sinédrio, que era a autoridade da época, chegou para os discípulos e falaram assim: olha, vocês não podem falar nesse nome. Se vocês falarem nesse nome, nós vamos pegar vocês, nós vamos descer o cacete em vocês e vamos prender vocês. O que os discípulos, os apóstolos viraram e falaram para o Sinédrio, que era a maior autoridade da época? Antes importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Então eu, Vinícius Lopes da Silva, eu vou obedecer em primeiro lugar a Deus. Depois vem a parte do homem. Vinícius, tua mãe não vai gostar de você. Eu não prego a palavra de Deus para trazer adeptos para mim, para trazer seguidores, de forma nenhuma. Eu não penso nisso, de forma nenhuma. Se eu quisesse, já estava ganhando dinheiro no YouTube. Eu não faço isso, entendeu? Eu não quero atrair seguidores.
Eu não quero atrair simpatia de pessoas para mim, né? Porque a palavra de Deus, muitas das vezes, quando eu vier trazer a palavra de Deus, falar da palavra de Deus, eu sei que tem pessoas que vão concordar comigo em algumas coisas, vai ter pessoas que vão discordar em outras coisas. Então a palavra de Deus, Deus fala coisas para mim que eu não me agrado, vou ser bem sincero para você, Ele fala na palavra dele coisas que eu não me agrado, mas eu sei que eu tenho que abandonar se eu quiser ter uma vida boa, se eu quiser ter uma vida próspera, ou seja, ir bem em todos os meus caminhos, eu tenho que obedecer isso que eu não gosto, eu tenho que abandonar coisas que eu não gosto, mas ela bate também no meu ego, ela bate no meu orgulho, e eu tenho que abandonar, da mesma forma que eu venho como enviado, como mensageiro de Deus, e eu trago a palavra de Deus, e muitas vezes as pessoas não vão gostar, mas aí eu vou fazer o que? Eu não posso fazer nada, né? Porque Deus, Ele tem esse chamado para a minha vida, eu tenho que fazer aquilo que Ele me mandou fazer, independente se a pessoa vai gostar ou não vai gostar. Eu já perdi amizades, já perdi muita coisa boa na minha vida por pregar a palavra de Deus, mas eu sei o chamado que Deus Ele tem na minha vida, eu sei aquilo que Ele colocou na minha vida e eu tenho que cumprir isso até o final, amém? Então deixa essa palavra da parte do Senhor Deus, espero que ela te edifique, né? Espero que ela te alcance e que ela seja um divisor de águas na sua vida, em nome de Jesus.